Reis é o 11º, no mesmo capítulo da leitura devocional, capítulo 17. Primeiro dos Reis. Quem trouxe a sua espada, a sua Bíblia, o mapa do viajante, com ela em mãos, glorifica a Deus. Aleluia. Graças a Deus, porque nós temos liberdade de levarmos a Bíblia, seja ela física ou digital. Primeiro livro dos Reis, 17. Como já foi feita a leitura aqui desse capítulo, nós iremos reler somente 3 versículos. Ou melhor, 3 versículos, versos 1, o 3 e o 4. Primeiro dos Reis, 17, 1, 3 e 4. Vamos fazer uma dobradinha. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Versículo 3: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Toda a igreja, o verso 4 no telão, por favor, no 3, 1, 2, 3. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali se sustentem. Glória a Deus. Podemos tomar assento? Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, é motivo de muita honra de estar na casa do Senhor. E o privilégio de uma vez mais regressar nessa igreja que eu aprendi a amar, respeitar. Louvo a Deus pela vida do digno pastor presidente desse abençoado campo, meu amigo, pastor Adeildo Alves. Eu sempre peço, principalmente quando vem aqui, que o Senhor dê para o pastor longevidade, pelo menos ele viver até os 99 anos, tá? Depois de 90 ele falava, não gostava. Pastor Adeildo, pastora Rosângela, os novos obreiros aqui, pastores, presbíteros, evangelistas, os amados irmãos. Também quero louvar a Deus pelos irmãos da mídia aí, mídia da igreja, e também os irmãos que estão ou estarão acompanhando. Que Deus venha continuar abençoando você e a sua família. Glória a Deus. Os amados escolheram um tema centrado no capítulo 17 de Primeiro dos Reis. E orando a respeito dessa noite, veio ao meu coração e com a ajuda do Santo Espírito quero pregar subordinado ao tema Deus provedor. Deus provedor. Quem serve está servindo e continuará servindo o Deus da providência. Levante uma das mãos e glorifique a Ele. Quem aqui já recebeu pelo menos uma providência do providenciador, levante uma das mãos e glorifique a Ele. Quem ainda acredita que Deus é provedor, Ele proveu, Ele prove e Ele proverá. Ele é o Deus da providência. Olhando para o contexto bíblico, período de frieza espiritual, em que Israel estava passando por um momento de declive moral, ético, espiritual. Por quê? Depois das divisões das 12 tribos, 10 tribos ficaram no reino do norte, onde a capital principal era Samaria. Esses reis que sucederam Jeroboão I foi o primeiro rei do norte, depois da repartição das 12 tribos. Foram um total de 19 reis, todos reis do norte, pós Jeroboão I, que houve 2 Jeroboãos. É interessante que, se a minha mente não falha, desses reis do norte, nenhum rei foi bom. Depois da unificação do reinado, aonde Deus mandava, governava, mandava em cima, e passaram-se 3 reis
que cada um deles reinaram durante 40 anos. O primeiro foi Saul. Mesmo Saul sendo aclamado rei, ele começou no espírito. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz o texto bíblico que, por um momento, Saul ele teve uma experiência. Mesmo ele sendo aclamado, ele não foi colocado por Deus, mas ele começou no espírito. Porém, Saul, ele não terminou no espírito. Diferente de Davi, Davi começou no espírito, mais ou menos no meio da sua trajetória ministerial, ele dormita, ele vacila, ele dá uma brecha, ele comete erros, falha, peca, mas ele se arrepende, ele se converte, o Senhor restaura Davi, e no final do ministério de Davi, ele termina no espírito. Começou bem, deu uma vacilada no meio do percurso, se consertou e terminou bem. Diferente de Salomão, Salomão começou bem e terminou mal. Às vezes nós nos preocupamos com o começo da jornada. Devemos nos preocupar com o começo. Todo começo é vantajoso, todo começo tem desafio, tem empolgações, tem dificuldades, barreiras, etc. Mas o importante não é só o começo, o importante é o término. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje é quarta-feira. Para alguns foi a quarta-feira da cinza, mas quem tem ouvido não está na cinza. Quem tem ouvido e serve a Jesus está no fogo, porque o crente não vive na cinza. Ele pode até passar por um período de humilhação, se humilhando no pó, mas ele não fica no pó, porque ele tem fogo que arderá continuamente no altar e não se apagará. Crente em Jesus não passa por cinza, ele vive no fogo, e no fogo ele tem conquistas, vitória, e já foi liberado aqui, proferido e profetizado palavras que eu tomei posse para a minha vida, muitas delas, e eu quero profetizar para você nessa noite, que você não vai morrer nessa caminhada, o Senhor vai te sustentar, você, a tua família, a tua casa, está chegando um grande avivamento no seio da tua família. Levanta a tua cabeça, porque é tempo de enxergar coisas grandes e firmes que Deus ainda vai entregar ao teu espírito. E agora o que acontece? Quando o sétimo rei do norte, Acabe, filho de Ori, começa a reinar, o rei Asa está no 38º ano do seu reinado. O rei Asa, minha pastora Rosângela, reinou 41 anos. Ele foi um rei bom. Primeiro rei do sul, digníssimo pastor presidente, pastor Deus. Primeiro rei do sul, Roboão, foi mal. Segundo rei do sul, nobre pastor Abias, foi mal. Terceiro rei do sul, Asa, foi bem, agradou a Deus, foi obediente a Deus, conservou no Antigo Testamento. O quarto rei do sul foi Josafá. Josafá também foi um rei bom. Então Acabe começa a reinar no norte, e no sul, a capital do rei do sul, composta com 2 tribos que ficaram no reino do sul, e 10 recapitulando no reino do norte, a capital do sul, a principal de Jerusalém. Então agora no sul estava reinando Asa, 38º ano, diz a Bíblia, e passaram 3 anos, e agora Acabe está reinando. Nesse interim de governanças, de lideranças, de reinados, Deus levanta um profeta, que a Bíblia não dá a sua linhagem genealógica, a Bíblia não fala o nome da sua família. Eu quero acreditar que Elias tinha mais de 30 anos. Para se exercer o ministério, teria que ter 30 anos acima. Para Elias exercitar o ministério, o ofício, o cargo de profeta, ele deveria ter essa maioridade. A Bíblia não fala o nome dos pais. A Bíblia diz que ele era um Tisbita. Tisbita é uma cidade do Oriente Antigo, das tribos de Cádiz e Manassés. Um homem de Gileade, Tisbita,
o ministério, ele não apareceu do nada. Deus já estava moldando, forjando Elias para a realização de uma grande obra. Porque Deus não entrega ministério para quem aparece meio micro-ondas. Deus não entrega ministério fast food. Não existe ministério fast food, fast food, feito micro-ondas. Não. O ministério que Deus dá para o homem tem que passar no fogo, tem que passar na fornalha. Eu não sei porque tem tanta luta de gente querendo usurpar o ministério que Deus não deu. O ministério não é dado primeiro por homem. O ministério é dado primeiro por Jesus. Se você que está presente, ou está me ouvindo, esperando me ouvir, tem um ministério dado por Jesus, vai trabalhando no reino e para o reino. Porque Jesus vai dizer: separai-me agora para a obra que eu designei. Essa tal pessoa que está trabalhando e exercitando no meu reino. Uracanda, sério, vale, camandúbia. Uribi, camandúbi, rebe, quimitas. Não queime etapas. Deus já tinha forjado Elias para o ofício ministerial. Trabalhou ele, não deixou relatar no contexto bíblico a sua viagem familiar. Mas Deus trabalhou. E é interessante que no versículo 1 que vocês escolheram aqui, Elias se apresenta. Ele se apresenta diante dos homens, porém já tinha se apresentado diante de Deus. Isso aqui é muito maravilhoso. Tem gente que quer se apresentar diante do homem, está distante de Deus. Primeiro tem que se apresentar diante de Deus. E o oleiro vai trabalhar na vida do vocacionado para depois se apresentar diante do homem. Deus trabalhou na vida dele, Deus treinou ele. E agora o que acontece? Antigo Testamento, período da quinta dispensação da lei. E hoje eu estava preocupado, pastor, orando. Não sou um obreiro, um pastor saudosista, mas eu estava puxando na minha CPU cefalical. Uma invenção da gente aí. Invenção não, peguei de alguém, não sei. Na minha CPU cefalical, olhando aqui a pastora com retrovisor espiritual. Antigamente nós éramos mais simples. Os crentes eram mais simples. Hoje nós estamos um pouco mais moderninhos. Um pouquinho mais de conhecimento. Um pouquinho mais de capacitação. Deus abençoou, tem abençoado, vai abençoar mais ainda. Mas no caminhar da jornada ministerial, nós estamos perdendo uma coisa que é muito perigosa e sutil, para que o diabo venha apagar a chama do fogo e venha trazer cinza para quem deveria manter acesa a fama, ou a chama do fogo. Que coisa é essa, pastor Valmir Silva? É a simplicidade, é a humildade, é a simplicidade do Evangelho. Nesse período aqui, quando ele vai se apresentar diante do rei Acabe, Acabe casou com uma encapetada. Acabe era endiabrado, Jezabel encapetada. Não sei, era cão com demônio, era E agora ele vai se apresentar diante de legiões. Porém o Todo-Poderoso tinha treinado, forjado, lapidado, estruturado ele. Ele vai se apresentar. Acabe reverenciava o Deus Baal, o Deus que para eles era o Deus da fecundação. O coração desse rei estava nas coisas criadas. O coração desse rei não estava em Deus. E nós temos que tomar cuidado com a doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel, quando se fala a doutrina de Jezabel em Apocalipse, alguém já leva para o lado do sodomismo, da carnalidade. Mas a doutrina de Jezabel tem uma parte, alguns tópicos perigosos. Exemplo, idolatria. A idolatria é uma doutrina satânica que veio infiltrada com os ensinamentos de Jezabel, a idolatria. E às vezes nós temos que tomar cuidado para não idolatrar os bens mais do que adorar a Deus.
Não é errado fazer hora extra na empresa. Mas se chamar ele para ficar um pouquinho depois do culto, o pastor precisa dele um pouquinho, por causa da reunião. Meu Deus, eu tenho que acordar cedo. Eu não posso. Para quem está em todos os cultos, mas se for para fazer 12 horas todo dia, 4, 5 dias da semana, ele tem gás para prestar conta, prestar trabalho mas para trabalhar para Deus não tem energia. Valoriza mais o trabalho, valoriza mais os bens, mais a família. Cuidado, cuidemos com a doutrina de Jezabel. Idolatria é pecado. Deus está dizendo, ele vai cancelar toda a parte de idolatria. E o único que merece adoração é aquele que faz. É aquele que opera, aquele que é e sempre será bom. Ele aprendeu. E nos versículos 1 ao versículo 7, nós vamos ver aqui pelo menos 6 coisas que o Deus de Elias é e faz. O Deus de Elias é o meu Deus. O Deus de Elias é o Deus do pastor. O Deus de Elias é o Deus da pastora. O Deus de Elias é o Deus dos companheiros aqui. O Deus de Elias é o Deus dos irmãos que estão na mídia da comunicação. O Deus de Elias é o Deus dos músicos. O Deus de Elias é o Deus da juventude e adolescente. O Deus de Elias é o Deus das crianças. O Deus de Elias é o Deus dos casais. O Deus de Elias é o Deus dos irmãos, das irmãs. É o Deus daqueles que estão servindo em casa, em outras igrejas. O Deus de Elias é o mesmo. Ele é o único. Ele não perdeu o controle. Eu sentei para adorar a Deus ontem na minha igreja e ouvi uma pregação. Porque tem pregadores que não sentam para ouvir. Tem pregadores que não tem aqui nessa igreja, só quer falar, mas ele nunca coloca o glúteo para ouvir. E alguém chegou para Billy Graham e perguntou: aonde estava Deus quando aqueles aviões atingiram as torres gêmeas e houve aquela atrocidade? Aonde Deus estava? Perguntaram para Billy Graham. Aonde Deus estava quando Deus permitiu a colisão dos aviões e matasse vários americanos? Aí Billy Graham, com a sabedoria da simplicidade cristocêntrica, falou assim: Deus estava no mesmo lugar quando você estava fornicando. Deus estava no mesmo lugar quando você estava jogando. Deus estava no mesmo lugar quando você estava idolatrando. Deus estava no mesmo lugar quando você estava pecando, no mal, na jogatina, no erro, na vida das costas. Deus estava no mesmo lugar quando você estava mentindo, ludibriando, roubando. Deus, ele continua, ele não mudou. Ele não mudou. Nós podemos mudar, mas o Deus de Elias, ele continua o mesmo. Eu não gosto daquela versão que diz que Deus era. O Deus de Elias não era. O Deus de Elias é. Ele é o quê? Está no contexto do 7 versículo, se você quiser anotar. O Deus de Elias, que é o nosso Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele é um Deus vivo. O som está ótimo. O Deus de Elias é um Deus vivo. Os irmãos estão acordando. O Deus de Elias, que é o nosso Deus, ele é vivo. Deus não gosta de morte. Deus não gosta de morte. Pastor, então para. Vamos pensar um pouquinho. Então o crente não pode morrer? O crente não morre, o crente pode morrer. O crente morre. Mas a morte para o crente em Jesus é só um veículo para transportar para a eternidade salvífica. A morte não venceu Jesus. Tanto é que está na Bíblia: onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, quando ele vai para o sepulcro, ele desce as profundezas, toma a chave da morte, e ele toma a chave do inferno, e diz no Novo Testamento: é-me dado todo o poder. O Deus Todo-Poderoso está aqui dizendo nessa noite: eu estou quebrando
profetizo vida abundante. Com essa intrepidez, direciona a tua mão. Mas também direciona a tua casa. Vai profetizando vida. Vai profetizando vida na tua casa. Vai profetizando vida na tua história. Vai profetizando. Eu gostaria que o jovem fosse tomado pelo Espírito Santo. As irmãs, os irmãos, e você liberasse essa profecia. Tem vida abundante chegando lá na tua casa. Tem vida abundante chegando no outro lado dessa mídia social. Para você que está prostrado, você que entregou a credencial, você que entregou a responsa, você que jogou a toalha, decepcionou-se por causa do homem. O Deus de Deus, eu não dou vida no teu ministério. Levanta, sai debaixo desse gímio, sai debaixo dessa geleira, desse comodismo. Levanta e anda, porque grande será a tua jornada. Ele é vivo. O Deus da igreja não pode ser um Deus morto. Um Deus morto não cheira. Um Deus morto não ouve. Um Deus morto não enxerga. Um Deus morto não pensa. Um Deus morto não comanda. Um Deus morto está na inércia. Participei de um culto uma vez em uma determinada igreja. Eu não vou falar o nome, questão de respeito e ética. Tudo ornamentado, tudo bonito, uma liturgia benéfica naquele culto. E eu, em comunhão com o Espírito Santo, não sentia nada naquele culto. Irmãos, permita dizer, com toda sinceridade, não é todo culto que nós chegamos na igreja cheio de vida. Tem culto que a gente chega cansado, abatidos, desanimados, por causa de lutas, dificuldades, trabalho. Enquanto tem força que dá glória a Deus. Deixa eu só dar uma recomendação, uma palavra pastoral, sem querer doutrinar esse rebanho aqui. Nunca diga, quando o pregador falou, quem já sentiu a presença de Deus, nunca levante a mão se você não sentiu, porque senão você pega. Não vai na empolgação. Quem sentiu a presença de Deus e você levanta a mão e você não sentiu ainda, não levante a mão, senão você mente. Tem culto que a gente chega e está travado. E o problema não é no corpo. O problema não é no Deus vivo. O problema às vezes é em nós. Mas quando o Deus vivo está atuando em uma reunião, ainda que você chegue se apagando, você sente uma faísca. Como diz um dialeto baiano, uma lasca de fogo passa na vida de quem tem vida. E eu cheguei naquela igreja e não sentia nada. Já cheguei em culto que eu estava frio, estava gelado, estava numa linguagem bem de pregador mesmo, estava cru. Mas o fogo foi tomando conta da lareira do Deus vivo, e eu saí dali, entrei frio e saí quente. Só que naquele culto, com toda a liturgia, todo o amparo, toda a ornamentação, todo o embelezamento, mais ou menos um carro 0 km. O carro 0 km, se não tiver combustível, tem valia? Não. Se os faróis não acenderem noturnamente, presta? O Deus vivo. O Deus de Elias, além dele ser vivo, ele é Deus. E não é Deus com D pequeno. Vocês estão acompanhando aí? A explosão da mídia social através de uma mulher. Vamos orar por ela. Ela é uma alma que Jesus ama ela. Mas ela falou numa linguagem sutil dentro da doutrina de Jezabel. Lembre que a doutrina de Jezabel leva para a idolatria. Toda pessoa que aceita a idolatria, ela está seguindo a doutrina de Jezabel. Ela disse: o meu Deus está mandando. Olha o que acontece. Ele não é um Deus com D pequeno. Dagon era considerado Deus para Acabe, para Jezabel, para a corte palaciana de Acabe, para os súditos e empregados de Acabe. Dagon era Deus. Existem vários deuses. Só que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Teve crente que não pegou. Pode ter deuses com D pequeno, D minúsculo, mas o nosso Deus, ele é o Deus com D grande. Ele é grande. Sabe aquele corinho? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pega o microfone para ele aqui, que ele vai cantar no meio dessa pregação aqui. E você vai glorificar. Enquanto ele vai cantar, tá lá. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Segura aí, na regência você manda fogo. E o Deus com D grande, Ele vai abrir portas para quem está precisando de abertura. E uma das portas, eu não sei quais, ele abrirá. Uma das portas vai ser cura divina. Enquanto ele vai louvar este corinho, você vai abrir a sua boca e glorificar. É mais ou menos a criança quando está novinha, chorando, pedindo gagal, pedindo tetê, pedindo dedeira, mamadeira, pedindo comida. Mais ou menos o filhote quando está abrindo a boquinha para a mamãe vir me alimentar. Enquanto ele vai louvar esse corinho que é bem antigo, bem raiz, você vai abrindo a boca e glorificando. Nós vamos abrindo a boca e glorificando. E o Deus vivo vai curar pessoas aqui nessa noite, na explanação da palavra. É no nome de Jesus. 1, 2, 3. Manda o vaso de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A velha cura do outro lado de alguém que está assistindo. Do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. São os instrumentais. Levante a sua mão. Jesus vai arrancar pessoas da prostituição. Profetize nessa noite. Através das mídias sociais, vidas vão ser salvas aqui nessa congregação, nesse ministério. Enquanto você adora o Deus que é grande, que é Deus maior, é Deus todo-poderoso, Ele está tirando todo vício, toda obra contrária. Aquela pessoa que está traindo o seu cônjuge, está pensando em separar do seu cônjuge para entrar no engodo, no laço. O Senhor está quebrando esse laço do passarinho. Ama tua esposa, varão. Ama teu esposo, varão. Conserva teu casamento, conserva tua família. Você vai tirar essa cachaça, essa bebedeira. Você não tem força para largar essa droga, mas o Deus todo-poderoso, com Deus grande, Ele vai te libertar. Com D maiúsculo, Ele vai te transformar. Profetize que está tendo salvação nessa noite. Está acontecendo libertação, está acontecendo salvação. Pessoas estão deixando as drogas, pessoas estão deixando as orgias, a incredulidade, a religiosidade falsa, a cegueira espiritual, e vai se converter, vai congregar, vai procurar uma igreja séria, um pastor sério, compromissado com o reino, e vai servir o Senhor para adorar e servir também esse teu Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Esse Deus, Ele é dono. Ele é dono de quê? Israel. Israel, a menina dos olhos de Deus do Antigo Testamento. Israel, filha de Deus por eleição. Assim como Deus estava na unificação das 12 tribos, dominando Israel, governando dentro dessa teocracia, Deus mandando, Ele é dono. Há um salmo que diz: minha é a terra e a sua plenitude. Deus empresta algumas coisas para nós. Exemplo, filhos,
Se você tem filhos ou netos e você está cuidando deles, são instrumentos que Deus lhe emprestou, mas os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Se Deus te deu um bem, Deus não vai dar uma dádiva para alguém e esse alguém pode receber uma bênção, uma conquista, falar obrigado Jeová, agora deixa comigo que este, dá licença, que este bem é meu, eu vou administrar ele da minha maneira, eu vou devolver já já. Lembro-me que um testemunho, eu falei o quê? Testemunho. O irmão orava para Deus dar um carro para ele. Senhor, me dá um carro. Ele tirou a habilitação e orava: Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. Deus pegou e deu um carro para ele. Quando ele pegou o carro, falou: Jeová, obrigado, agora deixa comigo, que eu dirijo o meu carro. Aí saiu todo o aprendiz. No primeiro poste que ele encontrou na frente, pá, deu um beijo no poste e espatifou o carro. Deus dá para nós cuidarmos, mas Ele quer continuar sendo dono. Exemplo, Jesus de paz aqui. A igreja não é do homem. Toda igreja do homem, o diabo bagunça. Mas quando a igreja deixa o dono mandar, comandar, liderar, o diabo pode até entrar, pode até subir no púlpito, mas ele vai ter dois trabalhos: o primeiro de se levantar e o segundo de cair. Mas o dono todo coroa dizendo: minha é a igreja, edificarei sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim diz o Cristo para essa igreja: as portas do inferno podem até se levantar contra essa casa de oração, mas o dono está dizendo: eu tenho a minha igreja edificada na minha palavra, estou quebrando todo o laço, estou quebrando toda a artimanha e ocultismo, toda a reunião camuflada que o diabo tentou para bagunçar o meu redil. Eu estou cancelando nessa noite. Pastor Leandro, fique em pé, por gentileza, junto com os obreiros aqui. Só o púlpito aqui que mandaracia. Ele me chama em camandore, que me chama, você fica sentado. Ele me camandore, que nascia. Esse lugar aqui transforma-se em arsenal de guerra. Uricandaraçaio comune. Daramandova, senhor, me camandore, camandobia. O pastor, a pastor e os amados obreiros, por favor, em pé. Tem armamentos espirituais agora para destruir fortalezas do diabo. Se os amados quiserem andar na igreja com a mão levantada, com a mão estendida, use esse armamento com glória, com variação, com língua. Tem obras do inimigo que vão ser destruídas, porque o dono está dizendo: eu estou alinhando a minha greia, o meu redil, o meu aprisco. Eu estou trabalhando, tirando toda a barreira, todo o ocultismo, tirando toda coisa contra a minha casa e dizendo: eu estou ajustando, porque grande será a minha glória nesse lugar. E o barril que está fumegando não vai se fumegar para sempre. Ele é dono, como de que pastor dono de Israel. Elias diz: o Deus de Israel. Enquanto ele deixa ele andar aí, o quer se quer enquanto ele anda, o Deus de Israel, quer dizer isso aqui na interpretação simplificada: o Deus que é dono de Israel, o Deus de Israel, o Deus que é o Senhor de Israel. Ele é vivo, Ele é Deus, Ele é Senhor. Elias está se apresentando diante de Acabe. Ele não está confiando na sua capacidade que recebeu. Ele não está confiando na sua sabedoria própria. Ele está dizendo: o Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Jeová chamar o Deus presente. Ele é presente. Ele é presente na tua angústia. A angústia não vai ser permanente.
O ministério que você tem, Deus confiou em você. No dia que você tiver a oportunidade, você fala: Jesus, você ensaia, você que louva, ensaia. Se é um instrumento, afina o instrumento, se dedica. Mas quando você for tanger o instrumento, você fala: Senhor Jesus, toca no meu lugar, canta no meu lugar, prega no meu lugar. Nós temos que tomar cuidado para não tirar das mãos do dono e colocar nos termos: eu prego, eu canto, eu dirijo, eu rejo, eu opero, eu pego, eu batero, eu toco e coloco o meu e deixa Jesus do lado de fora. Jesus canta no meu lugar, pastor da loucura, prega no meu lugar, ensina no meu lugar, apacenta no meu lugar, dirige no meu lugar. Eu sou só um instrumento. Se o Senhor quiser usar, usa, porque eu não sou nada. O Senhor é a voz e uma voz é boa. Se Ele quiser tirar a voz, não sai nada do instrumento. Se Ele quiser tirar o que passa dentro do instrumento, Ele tira. O instrumento fica vazio. Mas Ele está dizendo: eu estou capacitando vozes aqui. Por acamado. Eu quero convidar você que é músico, ou você que adora cantando, vem aqui correndo na frente. Se entregue, mas vem aqui correndo. Você que é músico, ou você que canta, seja para fazer um solo no departamento, ou solo até mesmo no meio de uma multidão maior, vem aqui correndo, que o Espírito de Deus vai liberar capacidade para você. Se você está aí do outro lado, no Facebook, no Instagram, e você tem uma chamada para tocar um instrumento para Jesus, ou para cantar, dobra o seu joelho aí onde você estiver. Se você estiver aqui, me dirigindo, põe a mão no seu coração de olhos abertos. Jesus vai liberar dádivas pérolas sobre o teu ministério agora. A igreja Filipe, por gentileza, eu tenho a minha ainda no tempo. Por a cada sítio, me camando, me dá, se queimando, vai. Os levitas, eles adoram a Deus. Os levitas atraem a presença de Deus. Os levitas preparam para o recebimento crescente da palavra que é falada. Não pode tocar por tocar, não pode cantar por cantar. É preciso pedir graça, unção. Está cheio de músicos vazios, está cheio de músicos que está só na técnica. Tem que ter técnica é bom, pode ter capacidade de baixo, mas precisa da unção do Deus que reside em cima. Ele me canta assim, não me camando bem. O teu louvor não pode ficar nas quatro paredes. O teu louvor primeiro tem que adorar a Deus. O teu louvor primeiro tem que chegar no céu. E quando o louvor é incluído com oração, com consagração, aí o céu se abre. O céu que está fechado, o Senhor tira o teto de bronze e derrama a ceronha temporã. Visualize com os olhos espirituais alguém da tua família. Enxergue aquele moço tocando o instrumento na obra. Enxergue aquele familiar teu, quem sabe tocando o teclado, tocando a bateria, tocando um baixo, tocando uma guitarra. Enxergue aquela pessoa tocando o instrumento para Jesus, adorando a Jesus. Enxergue aquela pessoa que louvava e não louva mais, só por causa do erro. O Espírito manda dizer: você pode ter errado, pode ter pecado. Alguém até mesmo te apedrejou, dando a última pedrada da misericórdia. Mas Jesus vai dizendo: eu estou restaurando o teu ministério. Volta para casa enquanto é tempo, porque o céu tem louvores novos para colocar na tua vontade. Ele é mandoso. Meu pastor, alguém pode ungir desses irmãos que estão aí? Se você puder, feche o corredor lá, e você que está atrás e pegue na mão do seu irmão. O Deus de Elias, Ele é presente, Ele é cabeça. Aí Elias fala: por que Elias falou? Alguém fala assim: mas Deus nem mandou Elias falar e Elias falou.
Não está na Bíblia que Deus mandou Elias se apresentar diante de Acabe. Mas eu creio, conhecendo em Bíblia, que foi Deus que inspirou Elias para se apresentar. Aí Elias fala, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, não era só a palavra dele, é a palavra de Deus que estava imbuída na vida de Elias. Elias falou, nem orvalho, nem chuva. Quem manda no orvalho, quem concorda que é Deus, diga glória a Jesus. Quem manda a chuva é Pedrão, amém? Amém não. Quem sabe você do outro lado da ignorância fica falando, São Pedro está mandando muita chuva. Meu querido, minha querida, o Pedrão não tem poder de mandar uma gota de água. O único que manda chuva é o Deus de Elias, que ele tem a chave que abre. Ele abre no clima, ele fecha o clima, ele muda as estações, ele manda chuva, manda. Segundo a minha palavra, meu orvalho. Segundo a minha palavra, a palavra que veio na vida de Elias, nem chuva. Ao momento de se apresentar diante da autoridade, diante de um problema, aí o texto diz que Deus fala com Elias: Elias, agora você retira-te, esconde-te no ribeiro. Elias se apresentou porque Deus permitiu e capacitou. Agora Elias continua ouvindo a voz de Deus e a voz divina é essa: esconde-te no ribeiro. Porque quando Elias profetizou, segundo que Deus inspirou ele, não teve orvalho mais, não teve chuva mais, e ele estava sob debaixo da profecia. Mas Deus falou para ele se esconder. Mas o campo era dominado pela liderança de Acabe. Mas quando Deus manda se esconder, não tem nenhum Acabe que vai te achar. Por Acabe, vai. E ele vai para as correntes. Aí o Deus que é a chave climática, a chave que abre o orvalho chegar, a chave que abre a chuva descer, Deus falou assim: olha, eu já ordenei. É interessante que na versão Pedro atualizada está dizendo ordenei. Porque antes de Elias se deslocar geograficamente das imediações palacianas de Acabe até as correntes do Querite, Deus, na sua onipresença, olha, o onipresente já resolvendo o teu problema lá, e quando você chegar vai ter surpresa. Alguns ainda essa semana receberão uma comunicação via e-mail, via mensagem, não sei, ou presencial, ou por telefone, receberão uma resposta positiva, que o Deus onipresente já foi na frente, já resolveu o problema, e o problema ele já solucionou, já entregou vitória para você. Você vai ficar boca aberta após a comunicação que chegará aos teus ouvidos, mediante a providência que Deus já entregou para ti. Quem está entendendo, recebe. Eu já ordenei os povos para te sustentar. A ordem deve ser, continuar sendo de Deus. E termino aqui essa minha participação para falar para você: não perca a dependência com Deus de Elias. Não percamos a dependência. Hoje está muito fácil perder a dependência. Se a pessoa tem um convênio médico, fica doente, a primeira coisa, eu vou no convênio. Se o carro falta combustível, a pessoa tem um cartão de débito, crédito ou money, Handfly, faz me rir. O dinheiro vai lá e põe combustível. Antigamente nós orávamos mais. Hoje os crentes não estão nem querendo orar mais pelas refeições. Acho que só essa igreja aqui não tem esse tipo de crente. Está tão avestado que ela toma café, não ora mais. Orar para abastecer o carro. Tinha um irmão que orou: Senhor, eu vou abastecer o meu veículo. Já estou encerrando. Eu sou um dizimista fiel. Eu sou um ofertante liberal. Eu creio que o Senhor abre a janela do céu, libera uma bênção tal.
prepara um posto. Ele orava até para Deus preparar o posto para ele abastecer o veículo. Que esse combustível seja benéfico no meu veículo, não venha prejudicar o funcionamento do veículo e o combustível venha durar. Até para abastecer o veículo, o irmão orava. Aí Deus direcionou ele para um posto, gasolina top, mais barata, o carro não danificou e o dinheiro dele aumentava. O que acontece? Às vezes nós estamos fazendo a compra, vai lá, faz a compra por mês, faz a compra por bimestre, por trimestre, já chega lá, já põe as repartições e nem ora. Eu e minha esposa temos o costume, quando a gente compramos pouco ou muito, chega em casa, agora vamos orar. Nós oramos, obrigado Senhor, por o Senhor ter dado condições para comprarmos este alimento. Se é no crédito ainda, dá condições para nós pagarmos. E abençoe esses alimentos para que seja benéfico para nós e para quem usar. Porque foi profetizado aqui no altar em multiplicação. Mas não perca a dependência contínua de oração. Olhe para a porta abrir. Quando ela abrir, continue orando para você entrar lá no local da abertura. Olhe para a bênção chegar. Quando a bênção chegar, não perca essa dependência. Porque Deus está dizendo, porque eu vou liberar uma bênção tal. Você vai se esconder, vai demorar lá no querido por um período. Mas já você sairá desse estágio e irá para Sarepta. Você vai se esconder no querido, mas Sarepta, você vai se apresentar e o milagre vai ser maior. Assim diz o Senhor. Continue na dependência, porque o Deus que abre porta está dizendo para ti: eu estou te sustentando com esses 4 pilares. Não vai faltar lugar para você morar, para inclinar sua cabeça, para você repousar na sua casa. Não vai faltar comida na tua casa, não faltará bebida na tua casa, não faltará vestimenta. Deus vai te vestir, Deus vai te alimentar. Ele vai te dar local para você colocar a cabeça em travesseiro. Ele vai suprir as tuas necessidades. Diz o Todo-Poderoso. Quem pode exaltar o nome dele, glorificando no seu jeito da sua maneira.